Belo Horizonte, aqui é o vereador, candidato a vereador, digo, né, Antônio Carlos, BH, 17771. A gente resolveu vir para a comunidade, então morar no bairro União, e a gente entrou para a Associação de Moradores do Bairro União e começamos ali a fazer um trabalho, né, já que a gente aprendeu muita coisa ali, reuniões da CUT, movimento sindical. Então eu vi que o bairro União e a região Nordeste em si, Belo Horizonte, precisava de uma liderança comunitária. E liderança, a gente não fabrica liderança, está na veia. E essa veia corre aqui, é política, e a gente fez muita coisa por Belo Horizonte. Numa reunião de gerente na regional, a senhora secretária, né, gente boa pra caramba, Luzia Ferreira, quis passar, dar uma rasteira no centro de saúde, nas suas comunidades aí no bairro Ipiranga, para o centro de saúde não ser o centro de saúde aí, gastar esse dinheiro, R$1 milhão numa compra de um imóvel até lá no bairro União, que eu era também o gerente, o presidente da Associação dos Moradores do Bairro União. Então, não é ser contra o meu próprio bairro, não, trata-se de justiça, ou seja, vocês ficarem em segundo lugar com a votação, que vocês levaram bastante pessoas para poder votar e vocês ficarem em segundo lugar. Então não é justo um dinheiro, um recurso, né, de um pouco mais de R$1 milhão da passarela, que não ia ser feita, e o imóvel que queria ser comprado pela ex-secretária não era dinheiro do orçamento participativo. Então eu liguei para o Geraldo Correia, ele é testemunha disso, ele fala para todo mundo, ele não quer gravar o vídeo, mas eu estou aqui falando, sou obrigado a falar o nome do Geraldo Correia. Porque eu liguei para ele e falei, Geraldo, inclusive na reunião, essa reunião de gerentes, eu falei que a Luzia Ferreira não ia, sobre a minha gerência, tirar esse recurso que era direito do Centro de Saúde de Zanã, do bairro do Cidade de Zanã, do bairro Ipiranga, perdeu o seu Centro de Saúde, sendo que estava em segundo lugar na obra. A UPA Nordeste, lá no bairro de São Paulo, lotada, fora de padrão. Isso não foi apurado. Isso tem que ser apurado. Isso é papel do vereador. Comissão parlamentar, auditoria, tem que ser feita. Não pode ficar do jeito que está. É dinheiro público que está aí. A população precisando do atendimento, precisando de um atendimento de qualidade, que infelizmente, com todo respeito, né, os funcionários da UPA lá do bairro de São Paulo fazem, distorcem, faz o que pode fazer das tripas coração para atender a população. Mas aí é que entra o candidato a vereador Antônio Carlos, 17771, para cobrar essas situações. Não é só cobrar, é exigir, porque ele, como vereador, ele pode fazer muita coisa. Ele tem o poder investigativo, de correr atrás de projeto, de fazer o que tiver que fazer, mas essa pouca vergonha com dinheiro público em Belo Horizonte não pode continuar. Esse presídio seria construído, e aliás, chegou a ser construída 2 celas ali na antiga Minas Caixa. Então, como é que foi que o Antônio Carlos, né, o presidente da Associação dos Moradores do Bairro União, na época, conseguiu e teve esse feito aí, que foi Deus que colocou ele naquele caminho, naquele dia. Preparamos um grande ato, né, onde nós ficamos com carro de som e convidando a população da região ali. Eu circulei vários bairros, União, Ipiranga, bairro São Paulo, Cidade Nova, e tentando chamar a população, e a população atendeu. E no dia que aí nesse dia do ato que nós fizemos ali na José Cândida Silveira, o secretário de Segurança compareceu lá no local, né, e ele disse: ah, não, eu vou construir lá um pequeno, não vai ser um presídio, igual estão falando aí, igual o rapaz lá do som está falando, inclusive ele está perturbando aqui a gente da entrevista. E ele disse sim, que ia fazer ao modelo que é a Lagoinha. Pessoal, todo mundo sabe o que é modelo de prisão, de cadeia que tem a Lagoinha, é uma em cima da outra. Ele falou, não, vamos fazer uma em cima da outra. Aí a gente, né, eu no carro de som falei, ó, não, aqui o senhor não vai fazer presídio, o senhor não vai fazer espécie alguma aqui. Hoje, quem passar na José Cândida Silveira vai ver que está lá uma universidade. Eu propus ao ENG, o deputado João Paulo entrou
com um projeto na Assembleia para que a UENG fosse instalada ali, onde é a Minas Caixa. Então houve uma troca de área de terreno e está do outro lado da Zé Cândido. Quem passa lá vai ver a universidade lá. Eu queria me dirigir agora ao movimento, né, da habitação em Belo Horizonte, onde nos últimos, de 2008 para cá, o Fundo Municipal de Habitação arrecada anualmente 16 milhões. Que esse recurso, pelo Fundo Municipal de Habitação, é um recurso dos moradores que conseguiram seus apartamentos, as suas moradias, e tem dentro do orçamento lá algo pequeno que destina também esse Fundo Municipal de Habitação, que nós criamos ele mais ou menos, se eu não me engano, 99, 2000, talvez por aí. E esse recurso, qual que é a destinação dele pela lei, né, que foi instituída esse Fundo Municipal de Habitação? Construir novas habitações em Belo Horizonte. Então, com o novo governo que está aí, que assumiu, que implantou o Minha Casa Minha Vida, o município deixou de investir na habitação, ou seja, na construção de novas moradias para Belo Horizonte. E esse dinheiro tem sido usado para outros fins que não é habitação. Isso aí vocês podem ter certeza, que tem muita gente de vários núcleos em Belo Horizonte que não tem tido uma moradia, a não ser o Minha Casa Minha Vida. Então, Belo Horizonte está jogado às traças com relação à habitação. E tem recurso para isso. Além do recurso federal, nós tínhamos que voltar o processo antigo da habitação em Belo Horizonte, que não está sendo realizado. Então, a nossa bandeira é, junto com vocês que não têm moradia, e lutar para que esse recurso seja destinado à construção de novos apartamentos, novas moradias, e junto com o do governo federal. Eu estou aqui, gente, para lembrar muitos moradores da região da Arthur de Sá, que aquela região, todos sabemos como é que era um caos a questão da rede de esgoto. Então nós, numa luta ferrenha pela associação, conseguimos, né, gente, nós contamos com um apoio muito importante do falecido Dr. Cícero da Copasa, da equipe dele da Copasa naquela época, pois tínhamos, né, esgoto a céu aberto, onde é o campo, ali onde está o Sem Terminas, aquela região ali era esgoto, você olhava de cima, você via borbulhando a rede de esgoto. Então a gente conseguiu, né, numa reunião lá na casa da Dona Nina, né, ali perto do João Finim, fazer uma reunião onde a gente levou a Copasa e a Copasa compareceu com a sua equipe, e lá foi sugerido para a gente que eles iam fazer a rede de esgoto, mas que todos os moradores da região da Arthur de Sá tinham que comprar a caixa de gordura, e era uma caixa de gordura de 20 litros. Essa caixa ela era feita por uma empresa lá no Betânia. E a gente, por ser associação, documentação está toda em dia, nós conseguimos uma redução de 50% no valor, né, dessas caixas de gordura, que é essencial. Sem ela, não tem a ligação da rede de esgoto. Olá, moradores do bairro União. Hoje eu estou aqui junto com meu irmão para poder falar de uma fatalidade que aconteceu na Rua Lorca, e inclusive com um membro da fanfarra junto comigo, e meu irmão vai contar melhor para vocês como isso aconteceu. Boa noite, meu nome é Davi, tenho 23 anos, hoje em dia eu não moro lá mais no bairro União, mas isso que aconteceu foi mais ou menos 13 anos, 10 anos atrás. Era eu e um amigo meu que, assim, a gente morava na Rua Lorca, uma rua muito movimentada, perigosa, e a gente estava indo a um bar da frente que a gente ia direto antes de ir para a escola. E assim, a gente foi lá, comprou bala, chiclete, essas coisas para levar para a escola, e quando a gente estava voltando, esse amigo meu, a gente estava no passeio, ele não olhou para o lado para atravessar, mas essa rua, os carros lá já descem já daquele jeito, e assim, né? Também, mesmo se ele olhasse assim e tivesse um pouco assim na rua, era perigoso de acertar ele, porque não tem sinalização, na época, né, não tinha sinalização, não tinha um quebra-mola, não tinha nada. Aí ele foi atravessar assim, eu fui e segurei ele um pouco, porque eu vi o carro descendo, mas eu não vi que ele ia acertar ele, porque eu não sabia que ele ia correndo assim para atravessar. Aí o carro pegou ele, e o impacto ali foi muito forte, essa cena. Eu não lembro exatamente como foi, mas eu lembro que pegou o rosto dele, e eu fiquei sabendo depois que ele quebrou o maxilar. Desculpa, ele ficou 10 dias no CTI,
E assim, foi um fato marcante que marcou todo mundo ali da região, né, do bairro União, ali, Cidade Nova. E assim, isso até minha vida mesmo também marcou. Hoje, para contar isso, é até meio complicado, mas é uma coisa que, assim, infelizmente, né, eu nem sei mais dele, não tenho notícia nem nada, mas assim, aquela rua é muito perigosa. Aquela rua Lorca ali é difícil mesmo. E eu lembro que esse fato foi um fato assim, de comoção geral no bairro. Eu lembro que logo depois teve uma mobilização para poder conseguir alguma maneira de solucionar esse problema, porque antes desse acidente acontecer, eu lembro da minha mãe sempre aconselhando a gente a tomar cuidado para atravessar a rua Lorca, porque ele era muito perigoso. E graças a Deus, depois de um tempo, foi solucionado isso através dos quebra-molas ali na rua Lorca. Depois desse acidente, a gente conseguiu meios ali de ter segurança naquela rua. E aí, conversando com o meu amigo Antônio Carlos, eu descobri que ele foi uma das peças motrizes para poder gerar essa solução para nós, e ele vai contar um pouco do que ele fez. E a gente teve a ideia de trazer, de mandar o release para a imprensa, para dizer para a imprensa que nós iríamos fechar o trajeto que inclusive dava acesso ao aeroporto de Confins. E aí a gente conseguiu que a Record comparecesse ao local e fizesse uma reportagem que ficou na história. Por que ficou na história? Inclusive trouxemos do hospital a mãe do Guilherme, e ela veio e deu uma entrevista muito emocionante. Ó, meu filho está internado, está no CTI, e só Deus vai poder livrar ele, porque a situação foi grave. E daí, o que aconteceu? Presente lá no local, a BH Trans estava lá. E a justificativa que eles deram para a imprensa era que eles não poderiam fazer redutor de velocidade ou quebra-mola, o que quer que fosse, se a claridade da rua tinha que ser inferior, aliás, a 6 graus. Ou seja, porque a rua lá era muito íngreme, no bairro, todo o bairro União. E daí, né, no final da reportagem, foi ouvido também, né, que deu a entrevista interessante, foi uma senhora que inclusive ela estava aleijada, ela chegou a se mostrar que foi um acidente que aconteceu com ela também na Rua Lorca. Ela foi atropelada e ficou com sequelas para a vida toda. Então, aí o mais curioso foi que nós, ao fazer esta reportagem, dias depois, ou seja, este ocorrido foi em 2007. Quando passou aí uns 3 ou 4 dias, estava lá a BH Trans, um mapa lá do projeto já. Aí é estranho, porque não se faz um projeto, a prefeitura não consegue licitar um projeto assim em tão poucos dias, num período tão curto. E aí eu fiquei indignado quando eu vi o projeto. O projeto era datado do ano de 2000. Em 2000 nós tínhamos feito uma outra manifestação devido a esses acidentes. Então o que a gente pode concluir disso? É que Belo Horizonte, o descaso com Belo Horizonte, com o cidadão de Belo Horizonte, é normal. Eles não fazem o que eles têm que fazer, e isso é há anos. E justamente por entender que as coisas não podem permanecer assim, conhecer o Antônio Carlos, saber o trabalho que ele já faz no bairro União, muitas coisas ele conquistou. Agora a gente quer fazer um trabalho de mostrar para vocês o trabalho que ele fez. E justamente por saber disso tudo, eu estou apoiando o Antônio Carlos como candidato a vereador. E se você não aguenta mais ver o bairro União nesse estado assim, de decadência em muitas áreas, não tem uma pessoa para representar, vote no Antônio Carlos para fazer a diferença. Agora eu estou querendo essa oportunidade de chegar na Câmara Municipal e fazer realmente alguma coisa que Belo Horizonte precisa. Belo Horizonte precisa de vereador cristão, honesto, que não seja corrupto. São 3 coisas interessantes. E que seja defensor também da família, que proteja o cidadão, que formule leis, que participe da discussão, que leve a discussão para a comunidade antes de qualquer projeto, né? Ficar votando projeto de noite, de madrugada, sem a população estar sabendo.